Olá! Hoje a gente vai mergulhar num estudo de caso de marketing que é simplesmente fascinante. Pensa só, como é que uma empresa conseguiu vender um produto super complexo para um público rural, ignorando totalmente a propaganda tradicional e apostando em algo bem diferente: educação e inovação. Então vamos direto ao ponto. O desafio é esse aí. Como é que se vende um produto que o cliente não entende? Imagina só, o seu produto é tecnicamente muito bom, mas a ciência por trás dele é complicada demais para o consumidor. Como é que se resolve isso? Era exatamente essa a sinuca de bico da Ares Agro com seus fertilizantes especiais. Para a gente entender a solução que eles encontraram, primeiro a gente precisa entender o tamanho do problema. O cenário da Ares Agro era, de fato, um quebra-cabeça de marketing bem diferente de tudo. E aqui está o pulo do gato. De um lado, eles tinham um produto com um conceito totalmente novo, que agregava muito valor. Do outro lado, o público-alvo, que eram os agricultores, não entendiam muito bem da ciência por trás da nutrição das plantas. Então, publicidade tradicional, anúncio na TV, simplesmente não ia funcionar. E olha que curioso, essa limitação acabou sendo, na verdade, uma coisa boa. Sem poder usar os canais de anúncio de sempre, a empresa foi obrigada a pensar fora da caixa, a ser muito, mas muito criativa na comunicação. Inovar não era mais uma opção, sabe? Era o único caminho possível. É aqui que a história fica genial. Vamos entrar na tática mais inteligente e, com certeza, a mais memorável da empresa. Uma jogada que misturava a praticidade com o verdadeiro espetáculo. Essa frase do Dr. Raul Mirchandani, que é o diretor executivo da Ares Agro, resume perfeitamente a pegada deles. Eles não queriam só informar, eles queriam impressionar, sabe? Criar aquele momento uau. Agora, vamos tentar visualizar a cena do ponto de vista do agricultor. Ele recebe um saquinho, um sachê, já com a medida certa. Nada de ter que ficar medindo pó. Aí ele só joga esse sachê dentro do tanque de água e é aí que a mágica acontece. Sem precisar fazer nada, o sachê começa a borbulhar e se dissolve sozinho. Parecia um truque. E essa analogia é simplesmente perfeita. Aquela reação química liberava gás carbônico, o que criava uma agitação natural na água e garantia que o produto ia misturar direitinho. Para o agricultor, a imagem era super poderosa e fácil de entender. Era tipo um refrigerante para a plantação. Mas o mais legal é que essa coisa de choque e espanto não era só para fazer cena. Tinha um propósito bem claro, na verdade um propósito triplo. Primeiro, garantia a dosagem exata, acabava com o problema de errar a medida. Segundo, a efervescência garantia que a mistura ia ficar perfeita. E terceiro, e talvez o mais importante, criava uma história tão boa, mas tão boa que os agricultores contavam uns para os outros. Isso gerou o melhor marketing que existe, o boca a boca. Essa inovação do produto foi brilhante, não tem como negar. Mas ela só funcionou de verdade porque estava diretamente ligada às dores, aos problemas reais dos clientes. Vamos ver como essa conexão foi construída. Então, o ponto central é esse. A empresa entendia de verdade os perrengues do dia a dia do agricultor. Faltava mão de obra? Ok. Os produtos podiam ser misturados com outros defensivos. A preocupação com a saúde do solo estava aumentando? Eles ofereciam uma solução segura, um meio termo entre os químicos pesados e os orgânicos que às vezes não são tão potentes. E os custos, que não param de subir. A solução era econômica e ainda ajudava a reduzir outras despesas. E tudo isso levou a uma mudança total na forma de vender. Em vez de ter vendedores que só empurram o produto, eles treinaram a equipe para ser uma espécie de consultor. O foco não era na marca, mas sim em entender e melhorar todo o processo do agricultor. O objetivo não era fechar uma venda e pronto, mas sim construir uma relação de confiança. E foi aí que nasceu essa ideia fantástica do doutor da plantação. O pessoal de vendas era treinado para ser especialista em tudo, de pragas a manejo pós-colheita. Ao ajudar a resolver o maior problema do agricultor, que muitas vezes é a falta de informação, eles construíram uma credibilidade que nenhum concorrente conseguia nem chegar perto. Mas, por trás de toda essa estratégia de campo, tinha uma vantagem competitiva ainda mais poderosa, que era movida a dados. Presta atenção nesse número: 107. A Ares Agro não tem uma fórmula única para o seu produto principal, não. Eles têm 107 formulações diferentes. Cada uma delas é ajustada para uma cultura, uma região e um tipo de solo específico. É uma customização absurda. E como eles conseguem fazer isso? Coletando uma quantidade gigantesca de dados. Eles fazem mais de 30 mil análises de solo todos os anos. Com isso, eles conseguem mapear exatamente o que cada cantinho do país precisa. E isso nos leva a essa citação do Dr. Rahu, que é simplesmente matadora.
Quando um concorrente finalmente consegue analisar e copiar a fórmula de um produto da Ares, ele está, na verdade, 1 ano atrasado, porque a Ares já pegou os dados novos daquele ano e criou uma formulação ainda melhor. Isso aqui mostra a arma secreta deles, esse ciclo de inovação que não para. Vamos repassar. Primeiro, eles coletam um volume enorme de dados do solo. Segundo, com essas informações fresquinhas, a equipe de pesquisa e desenvolvimento reformula os produtos. E terceiro, no ano seguinte, eles lançam uma composição nova, perfeitamente ajustada. É um alvo que se move o tempo todo. Fica impossível para os concorrentes acompanharem. No fim das contas, a história da Ares Agro deixa a gente com essa pergunta na cabeça, né? Em um mundo onde todo mundo está cada vez mais informado e desconfiado, talvez essa abordagem do doutor da plantação, de focar em educar e resolver problemas de verdade, em vez de só ficar falando da marca, talvez essa não seja só uma estratégia para um nicho específico. Talvez seja o futuro do marketing. É algo para a gente pensar.